paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês, são inscritos neste canal. Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja e Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada, 11/4/2026, sábado, mês de abril. Iremos começar o culto em Gálatas capítulo 3, que nós já estamos. Vamos lá. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensato Gálata, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilha entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Jeová, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Jeová havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tá vendo? Tem que ter fé porque está assistindo bem teus olhos, né? Está ouvindo bem teus ouvidos e se ligando bem teus cérebros, né? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Jeová, porque o justo viverá da fé. O que eu já falei para vocês em milhares de vídeos, estou voltando a falar aqui neste culto novo, nesta madrugada. Aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinari, Minas Gerais, nação Brasil. Olha lá, porque o justo viverá da fé. Vocês só serão abençoados aqui na terra só se tiver fé. Se não tiver fé, não vai ganhar nada. Continuando. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Quando fala homem e mulher também, homem e mulher só vai viver da fé. Continuando. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz, e a sua posteridade como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Jeová, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Jeová pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei, foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Jeová é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Jeová, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Jeová, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então
sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto em Gálatas, capítulo 3. Abençoa somente os inscritos, e abençoa somente os dizimistas e os ofertantes, e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.